galera, bem-vindos ao What's Next. Esse eu acho que é o nosso 15º episódio já. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial. Como vocês sabem, o What's Next é um podcast aqui da Next em que a gente traz as pessoas aqui que estão, de fato, transformando o mercado de saúde. E hoje o nosso convidado é o Thiago Colosio Silva, que é empreendedor na área da saúde, hoje diretor executivo da RD Manipulação, formado em administração de empresas pela PUCamp e com especialização em liderança por Stanford, pela Escola de Negócios. Então, cara, Thiagão, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Eu acho que a gente vai conseguir aproveitar muito dos teus insights aqui para a audiência. Um dos objetivos aqui do podcast é a gente trazer um pouquinho do que está na cabeça das principais lideranças no país hoje, seja no varejo, seja em hospitais, na ponta de assistência e cuidado, seja na cadeia produtiva, para que a gente possa provocar um pouquinho as discussões que de fato fazem sentido e importam para que a gente possa melhorar o nosso ecossistema de saúde. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui, por ter aceitado o convite. E para a gente começar, começa contando um pouquinho sobre a sua trajetória, quem que é o Thiago, de onde o Thiago veio, como que ele chegou até aqui, e daí a gente começa engatando aí nas perguntas que a gente preparou. Pode ser? Bom, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de participar aqui com você. Espero compartilhar aí também com a turma. Sou o Thiago, do interior de São Paulo, uma cidade chamada Itajobi. Tem mais ou menos uns 15 mil habitantes. Eu comecei ali já com um contato muito grande com o empreendedorismo, né? Todo mundo ali trabalha no comércio, uma cidade muito pequenininha. E vizinho e todo mundo ao redor tinha um pequeno negócio na cidade. Meu pai também é empreendedor, minha mãe era professora, hoje é empreendedora. E isso sempre me motivou a olhar ali para o mundo empreendedor e isso desde pequeno veio comigo. Em algum momento ali isso também me incentivou a pensar como que essas empresas ficam grandes, né, viram uma multinacional. Me levou a fazer comércio exterior, então eu fui para Campinas, estudei na administração com ênfase em comércio exterior na PUC Campinas. Uhum. Me formei, comecei a trabalhar numa empresa de serviços, de despachante aduaneiro, agente de carga. Isso foi super legal porque... Já era uma grande empresa, Thiagão? Já? Não, eu fui o primeiro contratado, eu era o estagiário que fazia tudo, né? Sei. Então, assim, os dois meninos eram sócios, né? Chama Swiftlog. E eles estavam começando o negócio, eram jovens empreendedores e eu fui o primeiro estagiário ali. Foi super legal isso porque me deu o primeiro contato com uma série de mercados, né? Legal. Então a gente trabalhava atendendo empresas de tudo quanto é lugar, fazendo importação e exportação. E em algum momento eu comecei a me pensar em, preciso ir agora, um próximo passo, eu quero ir pro importador. E foi aí que eu migrei um pouquinho de Comex direto e fui para uma empresa de importação de matéria-prima farmacêutica, que foi meu primeiro contato com o mercado de saúde. E aí lá fiquei um tempinho, e isso também me conectou para eu entender um pouquinho como que era o mercado de farmácia de manipulação no Brasil. Então lá vocês importavam insumos que abasteciam a indústria farmacêutica nacional. A farmácia de manipulação. Tá. Então é um importador e distribuidor de matéria-prima para farmácia de manipulação. E ali foi super legal também para conhecer o mercado, o que é o mercado de saúde fora do Brasil. Tá. Comparado, varejo farmacêutico, na verdade, né? E comparar ele com o Brasil. Então, era uma multinacional, uma empresa holandesa. Então, ali eu estava dando conquistando meu primeiro sonho, basicamente, que era trabalhar na multinacional. Então, foi super importante para mim ali na história, né? Era um objetivo que eu tinha, como comentei, desde pequeno, lá quando eu estava em Itajobi, como que é uma multinacional. E aí, conhecendo o mercado fora, como ele funcionava fora, conectei um pouco os pontos com o mercado no Brasil e isso me motivou depois a abrir a Manipula E. E aí foi quando eu juntei todos os pontos de verdade e comecei a parte mais empreendedora, que é o que eu faço até hoje, agora num papel um pouco diferente, né? Como um head de uma business unit dentro da Raia Drogasil, né? Da RD Saúde. Mas, enfim, ainda acho que isso faz parte aí da história. Eu coloco em prática ainda no dia a dia muita coisa
que vem aí dessa veia empreendedora. Que legal, cara. Eu não tinha todos esses detalhes, embora a gente seja bem próximo e amigo. Tipo, eu não sabia dessa parte na multinacional. Quantos anos você chegou a ficar lá? Eu fiquei 5 anos e pouquinho. Tá. Dá pra aprender pra caramba, né? Tem uma história legal ali, um corte aqui só para contextualizar. Quando eu entrei nessa empresa, ela tinha acabado de ser comprada, né? Era uma unidade que tinha sido comprada por essa multinacional holandesa. E eu ficava em Campinas e eu passei também pelo processo de saída ali, né? Eu estava em compras, na área de compras e importação, e a parte de compras e importação foi integrada, né, na matriz. Eu saí de Campinas e fui para São Paulo, e ali eu participei também de um processo de fusão, né? Um processo de como uma multinacional incorpora. Ela estava comprando 2, 3, 4, depois comprou várias, né? Mas na época ali eram 2 ou 3 unidades de negócio no Brasil e estava incorporando algumas áreas, né? Como área de serviço compartilhado. E compras era uma delas. Então ali foi interessante assim, entender como que seria essa fusão aí e participar desse processo. Muito legal. E, Tiagão, acho que assim, para a gente começar a aquecer os motores aqui, você, nesse momento, começou a ter contato com o setor de saúde, principalmente a parte de varejo farmacêutico e tal, e que te deu, acho que insumos para começar depois a manipular ele, né? Você já estava aprendendo bastante sobre o setor e o que te deu a ideia de começar seu próprio negócio. E eu acho que de lá para cá tem uma trajetória bem vasta. Eu acho que enquanto empreendedor você tem uma trajetória admirável. Como é que está a tua cabeça aqui, olhando um pouquinho, pegando um pouco a diferença de perspectiva de quando você estava lá, querendo empreender lá atrás, ainda aprendendo, comprando, dentro de uma multinacional, e agora, depois de todos esses anos, tendo fundado a própria empresa, feito captação de investimento, desenvolvido o negócio, vendido, se tornado executivo da empresa adquirente e tal. E o que mudou na sua visão enquanto entendimento do setor de saúde daquela época para hoje? Boa pergunta. Acho que com certeza tem muita coisa que você vê de outra perspectiva, né? Então, hoje, acho que, de certa forma, os problemas são os mesmos, talvez num outro momento. Então, tem muita coisa que mudou quando eu comecei a empreender ali em 2016, o mercado, principalmente olhando assim, né, para construir uma empresa de tecnologia, era um cenário, né, estava no boom. Então, a gente tinha algumas empresas começando e aí atacando os primeiros problemas ali, né? Acho que os maiores problemas que existiam no mercado. Depois, ao longo do tempo, outras empresas foram entrando, esse mercado foi ficando um pouco mais maduro de ter mais empresas e outros problemas sendo desenvolvidos. Então, assim, acho que no primeiro momento foi bem legal viver esse lado um pouco mais desbravador ali. A gente estava todo mundo muito animado, construindo suas empresas, trabalhando em cima dos problemas, né? E talvez os mesmos problemas de hoje. Hoje o que muda, eu acho que a gente tem empresas mais maduras, já não mais nesse momento tão inicial. Agora, entendendo quais os problemas que dá para atacar nesse momento, né? E quais aqueles que talvez sejam um pouco mais românticos e que o mercado ainda não está pronto, ou que ainda não é o timing certo. Então, hoje, eu acho que a grande diferença, eu acho que eu vejo mais do lado das próprias empresas, das startups, de conseguir olhar e focar. Falar, puxa, isso é o que vem primeiro, né? Isso é interessante, mas eu acho que, né, para o Brasil, ou para esse momento, ainda não é a bola da vez. E aí é uma gestão de recursos, né? O próprio empreendedor sabendo onde colocar suas fichas ali e tendo um pouco mais de maturidade para escolher qual o problema e o setor e como entrar nesse setor, e também das empresas, né, das grandes empresas, de trazer para dentro os negócios que fazem mais sentido para ela naquele momento. No começo era muita coisa acontecendo, né? Então, a gente estava no Cubo, gente que ia lá de setor variado e buscava soluções para levar para dentro de casa, nem sabendo direito como que aquilo ia funcionar. Então, acho que a gente tinha aquele momento mais de aprendizado e um romantismo dos empreendedores. Hoje, a gente já tem uma coisa um pouco mais
concreta, mais sólida, né? De realmente as empresas atacando mais profundamente seus problemas e as corporações entendendo como encaixar isso dentro do seu dia a dia, né? Concordo que elas precisam. Muito boa a perspectiva, porque pelo que eu estou entendendo, você entende que tem uma maturidade do próprio ecossistema de saúde das grandes corporações de conviverem com as inovações que estão vindo das startups, né? É isso. Saber como conectar isso, criar internamente as áreas que vão dar suporte, né? Não é... Antes era muito open innovation de descoberta, né? Uma pura descoberta e teste, todo mundo falando de POC. Hoje já está todo mundo mais falando sobre entrega de valor, como resolver o problema, como que isso vai ser internamente na companhia, né? Conectando isso mais com a estratégia. Então, acho que hoje a gente vive esse momento diferente de alguns anos atrás, quando estava ainda muito na exploração, né? E você, assim, querendo, por mais que dentro do ramo logístico que você começou ali a tua vida profissional, você tenha tido um pé na saúde ali, na parte farma, que não é um setor diferente do próprio varejo farmacêutico e do próprio setor de saúde de uma forma geral. O que você entende que existe de diferença, ou se é que de fato você entende que existe diferença entre se trabalhar no setor de saúde? Então, exemplo, eu notei que é um setor muito mais regulado, é mais difícil a gente inovar, ou é mais difícil a gente fazer mudanças. Né? Você sente que existe diferença substancial entre você trabalhar num setor que é diferente do setor da saúde? Pô, sem dúvida, né? A gente fala muito sobre isso, né? Acho que empreender na saúde traz uns fatores, alguns pontos adicionais ali de dificuldade, porque né, naturalmente você está lidando com uma veia um pouco mais profunda ali, acho que envolve mais a população, envolve saúde, tem todo um aspecto das vidas envolvidas com isso, né? E aí, puxa, conectando isso com logística, é indireto, né? Não é tão direto assim. Então, a regulação, a facilidade de fazer um teste é completamente diferente, né? Então, tem uma relação, acho que, de risco e apetite a risco, né? Que facilita novos negócios em outros mercados e acaba dificultando um pouquinho na área de saúde. Por outro lado, eu sempre gostei da área da saúde e da regulação, porque também naturalmente cria uma dificuldade. Sim. E você consegue também... É uma barreira, querendo ou não. É uma barreira de entrada. Você tem uma defesa natural, que não é todo mundo que está disposto a entrar de cabeça num mercado regulado, que vai ter toda essa complexidade. Né? Então, para o empreendedor, eu acho... o primeiro mercado que eu pensaria sempre, embora seja mais difícil, são os mercados regulados, porque... Você naturalmente vai conseguir criar um diferencial melhor se você sobreviver nele, né? Então, acho essa dificuldade é interessante para o empreendedor e eu acho bem legal também por isso. E assim, queria resgatar um pouco com você como é que foi a tua ideia inicial ali para fundar a Manipulaê, né? Qual foi eu até recentemente eu acabei falando um pouco sobre isso nas redes, sobre o efeito Eureka, né? Tem muita gente que acha assim, não, do nada acordei um dia, tive uma ideia, saí executando e tal. E a gente sabe que na prática as ideias elas precisam de muita maturação, de teste de hipótese. Para a gente chegar de fato num modelo que escala e traciona e que funciona, não é trivial. Leva um tempo e a gente às vezes cai muito e tem que levantar várias vezes até a gente conseguir acertar. Como é que foi o início das ideias que estavam permeando a tua cabeça ali para começar? Que oportunidade que você enxergou, que você estava vendo que existia? Porque eu entendo que quando vocês começaram, farmácia de manipulação já era uma realidade, né? Já. Onde foi que vocês enxergaram que tinha uma oportunidade que ninguém estava vendo e que fazia sentido entrar para competir nesse campo? No nosso caso, foi muito... Primeiro, assim, a ideia em si, né? A gente... Quando eu digo a gente, é eu e as pessoas que sofreram comigo, me ouvindo no começo ali. Então, eu estava lá ainda na multinacional, eu estava muito conectado com esse mercado e comecei a me apaixonar mesmo pelo mercado, entender ali que é um mercado, que, como você disse, né, de manipulação que já existia.
já era grande, crescia muito ao ano, porque cresce embasado na tendência de wellness, né? Então, não é um mercado naturalmente que as pessoas estão buscando um tratamento, é mais um mercado que a pessoa está buscando longevidade, melhora na qualidade de vida, bem-estar, por aí vai. Então, crescia muito esse mercado, ao mesmo tempo... ele crescia sempre embasado ali pelas mesmas... tinham 2 avenidas de crescimento, principalmente, que todo mundo estava indo por elas. E a gente pensa... Assim, a minha ideia mesmo era criar uma avenida com o cliente, que ainda parecia um pouco distante, né? Você, como cliente, como paciente, eu me conectava com esse mercado através... Quando eu saía do meu médico, etc. Mas eu não tinha uma referência de quem é a empresa desse mercado. E conhecer, assim como a gente tem, por exemplo, na indústria farmacêutica, as grandes marcas, né? Na farmácia de manipulação, faltava isso. E, basicamente, foi esse o ponto que despertou ali esse interesse em a gente construir algo focado no cliente. Também estava num tempo onde o Mercado Livre e essas outras plataformas estavam se solidificando aqui no Brasil, né? Então, tinha passado aquela etapa onde a gente tinha medo de comprar online, né? E o comportamento de compra online e marketplace no Brasil já estava numa outra fase. E aí isso também gerou assim, um interesse em conectar essas 2 coisas e gerou aí a ideia e a oportunidade. E aí é falar com muita gente, né? Aquela história de guardar a ideia para si, medo que alguém vai roubar, né? Sim. Isso não aconteceu. Acho que desde o primeiro momento... A turma sofreu muito comigo ali. Eu falava com todo mundo, todo dia, né? Dentro da empresa, fora da empresa, em casa, minha família. Foi uma doideira, assim, falando com todo mundo para ir validando. Até para você, o processo, né? Sabe, no começo de empreender, você precisa se ouvir, falar, e aquilo precisa, né, encaixar. Então, é muito importante você falar com outras pessoas, pegar as perspectivas. Então, basicamente, foi assim que começou. E a nossa avenida era o cliente. A gente queria... construir um negócio que tivesse muito conectado com o paciente, que não tivesse conectado ainda, né? Que nascesse conectado com o paciente e depois se relacionasse com os outros players, os outros atores. Mas no começo o nosso foco era esse. E era diferente, não tinha isso ainda. Né? No começo, deixa eu entender, a ideia era ser meio que tipo um marketplace, você conectar quem já estava fazendo manipulação com o cliente que estava com a demanda e você ser só um intermediário. Porque hoje, pelo que eu entendo, vocês também fazem a preparação e vendem o produto final para o cliente. Isso. Já tinha essa ideia de produzir para o cliente final naquela época? Ou a ideia era conectar com quem pudesse fazer isso? No começo, a ideia era muito focada no marketplace, de ter um modelo asset light, que a gente não precisasse entrar na operação em si, e que a gente focasse na tecnologia e em ser o canal de aquisição, né? Basicamente ali na ponta para o cliente chegar nas farmácias já existentes. Né? Uma frase que marcava muito para mim é que a informação, né, e o conhecimento já está disponível lá no mercado, a gente não precisava criar. Né? Por que a gente ia fazer algo que já tinha tantos empreendedores, tantas farmácias ao longo do Brasil, muita gente competente, muita gente querendo... Né, o farmacêutico com o jaleco dentro do balcão, querendo fazer o melhor para o paciente, só que ele tinha uma barreira, uma dificuldade de se conectar do balcão para fora. Então, o nosso negócio era construir essa plataforma digital que trouxesse o cliente em qualquer lugar que ele tivesse para as melhores farmácias já existentes. Né? E, ao longo do tempo, como qualquer negócio, a gente foi fazendo interações e analisando, né, depois o impacto disso para economics, para a própria operação em si, longevidade do negócio, e a gente foi entendendo que precisava pivotar algumas coisas. Imagina, não tem como. E, cara, assim, vocês começaram lá no Cubo Health, né? Que foi uma plataforma, acho que de apoio e de crescimento e de networking para muito empreendedor na saúde, né? Como é que foi... assim, um aprendizado em navegar o sistema de saúde, né? E se conectar com os stakeholders desse mercado que vocês precisavam falar. Eu quero falar com o varejo, eu quero falar com a indústria, eu preciso entender como eu faço captura de demanda para poder construir o marketplace. Como é que foi navegar isso? Porque por mais que você tivesse
um conhecimento prévio da parte da cadeia logística, de suprimentos, de compra dos insumos, cara, é um universo totalmente diferente fazer um marketplace digital, se aproximar do cliente, entender qual que é o momento que ele está, a jornada dele. Como foi navegar isso e como é que estar dentro do Cubo ajudou nesse processo para vocês? Sim. A gente entrou no Cubo em 2018, finalzinho de 2018, o Thiago Júlio, nosso... Já esteve aqui com a gente, lá, fala aí, TJ. Nosso padrinho, obrigado por ter nos ajudado a entrar lá. E, basicamente, o Cubo foi muito importante para nós empreendedores, né? Então, eu principalmente estava lá todo dia e participar ali no dia a dia do Cubo trazia aprendizado de conversar com os outros empreendedores. Então, acho que o principal ponto ali para a gente, na nossa história, com o Cubo, foi se conectar com os empreendedores. E, encontrar todo dia ali os colegas no corredor, bater um papo com eles e dividir os problemas do dia a dia. Uhum. Parece bobo, né? Mas para o empreendedor, eu diria assim, para mim, isso foi uma das coisas mais importantes, que é você ter alguém com quem falar ou alguém que já passou por aquela dificuldade, entender como que ele... E aí você vai fazendo as relações, entendendo o que funciona para o seu negócio, para o seu mercado ou não. Então, para a gente, estar no Cubo foi importantíssimo para isso. O Cubo é muito focado em B2B, né? Na época, principalmente, hoje vem ampliando um pouco, mas a gente era um negócio B2C. A gente não vendia para a empresa, né? O nosso negócio era um marketplace lá com o cliente. E o nosso lado B2B, que é a farmácia de manipulação, não ia muito para o Cubo. Então, essa conexão, ela faltou um pouco para a gente, mas a gente sabia desde o começo. A gente, inclusive, teve que defender a nossa tese ali, por que teria valor a gente ir para lá, porque o Cubo também busca as empresas, os startups que tenham atratividade para trazer essas empresas visitarem lá, né, o espaço. Então, para nós, a parte realmente importante ali foi se conectar com o mercado de saúde. Então, a gente estava no andar Health. Com as empresas de saúde, a gente tinha bastante conversa, participava de bastante coisa e desmistificava, às vezes, para algumas empresas o que era o mercado de manipulação. Então, foi legal, acho que para educar algumas empresas que nunca imaginaram como que o seu negócio poderia se conectar com o mercado de manipulação e que começaram a vislumbrar isso no futuro. Acho que o próprio exame laboratorial, né, tem muita correlação com a fórmula manipulada. Muita gente que chega na manipulação primeiro passa para fazer um exame e vê lá que está com uma deficiência em vitamina D, por exemplo, e ninguém faz uma correlação direta de como que isso na experiência e na jornada do paciente depois, isso pode se conectar, né? E aí a gente conversava muito sobre isso. A gente estava nascendo também várias empresas de prescrição eletrônica, que também a gente... Hoje, os sistemas de prescrição nos prontuários, eles têm a base do... se eu não me engano, é a ABC Pharma, algo do tipo, que traz toda a listagem de itens, né, disponíveis da indústria. Que você pode prescrever, Exato, e não tem isso da manipulação. Não tinha uma base padronizada. Né, uma base padronizada. Não existe ainda, né? A gente tem a nossa base padronizada, foi uma das coisas que a gente... Vocês tiveram que construir do zero. É isso. E aí a ideia também era sempre conversar ali de como que a gente poderia conectar isso com os prontuários para melhorar a prescrição dos profissionais de saúde que encaminham ali os pacientes para manipulação. Que interessante, cara. Nossa, me surgiram várias dúvidas agora que eu não tinha nem colocado aqui no script para a gente conversar. Eu vou fazer algumas só para a gente poder dar um pouco mais de contexto para a galera, porque eu acho que é interessante o pessoal também entender um pouquinho melhor do mercado de manipulação. Então, vamos lá. Quando alguém chega... Primeira pergunta que eu queria fazer. A Manipulaê, então, agora no contexto da RD Manipulação, ela vende o manipulado para o cliente final? Como é que é essa diferença do B2B para o B2C na realidade de vocês hoje? Sim. Hoje, a gente tem mais o pé na operação. Então, naturalmente, como qualquer outro marketplace, a gente desenvolveu essa camada de tecnologia e dependia 100% dos sellers no passado, né, os vendedores. E devagarinho a gente foi trazendo para mais perto da gente essa operação do mundo físico para a gente controlar melhor a experiência de serviço. Então,
a Amazon hoje, se você é um vendedor, você deixa o estoque dentro do armazém dela. Ela faz picking, ela faz expedição, ela que fatura, despacha, ela entrega, para garantir que você vai receber lá aquele pacote no tempo prometido. Com a gente foi algo similar. A gente teve que ir se aproximando dessas farmácias, se conectando com elas, para a gente também garantir que o SLA, né, o nível de serviço prometido para o paciente ali fosse cumprido. Até porque tem gente que compra medicamento para dor. Eu disse que o mercado está relacionado muito à longevidade, saúde, mas a gente tem não é só isso. Não, a gente tem ali sabe, eu vou chutar um número, tá? Para não ter um embasamento, é pela nossa operação. Não é o mercado em si, mas o que a gente vive lá, mais ou menos uns 30%. São crônicos e pessoas com algum tipo de dor ou algum... E que faz uso recorrente de medicamento manipulado. E tem ali uma base maior, né? Que faz um uso, uma reposição de vitamina, que vai fazer um tratamento próximo do inverno para um cosmético, para pele, e que perto do verão vai fazer um tratamento também para emagrecimento e tudo mais. Então, nesse contexto, a gente tinha que controlar melhor esse lado da oferta no nível de experiência, né? Como que eu garanto que eu vou entregar? Como que eu garanto que eu vou ter disponível estoque para atender os pacientes? Porque a gente estava investindo em aquisição de cliente, trazendo eles para cá e estava colocando a nossa marca, né, a nossa operação na frente. Então, o cliente esperava isso da gente. E aí, devagarinho, a gente foi absorvendo etapas da operação da farmácia até chegar no ponto de hoje, que como eu disse, né, muito próximo do que aconteceu com os marketplaces. A gente nasceu digital e chegou hoje a farmácia, né? O marketplace também nasce lá no canal de aquisição e ele chega na operação logística, ele chega no armazém e tudo mais. Então, a gente também passou por isso e um dos sellers hoje da plataforma é a gente que opera, né? Então, a gente tem uma farmácia que a gente opera nesse seller. Tá. Então, você tem ainda parceiros que são os fabricantes e os vendedores das medicações manipuladas e vocês também têm a operação própria. É isso. Dentro do nosso modelo hoje, a gente está basicamente 90% ali com a nossa operação própria, né? Algumas categorias com alguns parceiros, né, que são muito especialistas em algum tipo de... uma classe terapêutica, algum tipo de uma especialidade, mas a maior parte hoje já está na operação interna. Para uma expansão, a gente imagina ser um modelo híbrido, né? A gente busca ter capilaridade, estar próximo do paciente todo quanto é lugar, então... Às vezes o jeito de fazer isso é estar mais próximo de mais sellers também. Isso, O modelo híbrido é o que vocês entendem que pro médio e longo prazo é o que vai vingar. Isso, mas sempre muito próximo dessa operação estruturada, com a gente participando muito do processo, né? Então, não é um marketplace que a gente passou ao longo da nossa história aí de modelo de negócio, de um marketplace de baixo gerenciamento, onde todo o serviço, até o atendimento ao cliente, tudo ficava com o seller. A gente só era o canal de contato. A gente migrou para um marketplace de autogerenciamento, onde a gente participava mais ali no processo de serviço, e aí a gente verticalizou, que é o momento de hoje, para um modelo híbrido, onde a maior parte a gente controla toda a cadeia, né, do processo de ponta a ponta, inclusive a produção. Que legal. E aí eu vou fazer mais uma perguntinha, depois eu vou voltar para a pauta aqui. Hoje, esse serviço está acessível o Brasil todo? Ele está regionalizado ainda? Como é que é isso? Hoje a gente está em São Paulo, Grande São Paulo. A gente estima que cerca de 30% do mercado está no estado de São Paulo. E uma maior parte desses 30% está na Grande São Paulo. Então, nós começamos aqui que a gente tem também essa operação, esse seller, essa operação de produção própria, né, nossa. Então, a gente está focado em São Paulo, mas, óbvio, né, o plano, principalmente agora, com um negócio dentro de RD Saúde, né, que conta com a capilaridade das farmácias e que tem uma fortaleza aí de uma presença nacional, a gente quer, o mais rápido possível, expandindo. Vamos começar por São Paulo, no estado, e devagarinho e ampliando. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando me vem o nome manipulação, naturalmente me vem junto algumas coisas. Aí me corrija se eu estiver falando abobrinha aqui que eu não conheço tanto.
necessariamente um produto, um medicamento manipulado ou uma vitamina, eu faço sob demanda sempre? Ou existe eu sei que tem alguns tipos de produto, sei lá, eu vou dar um exemplo, que é a vitamina não sei o que, com lisina, não sei o que, cara, é muito comumente prescrito e demandado e que faz sentido eu já ter uma produção prévia que não é sob demanda, que eu sei que vai sair. Isso faz sentido na lógica de vocês para ter um abastecimento mais capilarizado em outros pontos de vendas, né, fora da região da Grande São Paulo? Ou não? Realmente você tem que ter uma produção também que atenda essa capilarização, ou parceiros, ou novos sellers que possam atender uma capilarização maior para manipulados, pensando na rede que a RD tem hoje. Faz total sentido. É o desejo, acho que, de todas as farmácias de manipulação que atingem algum nível ali de escala, mas regulatoriamente o lote é a receita do paciente, basicamente. Então, é um para um. É um para um. Então, é algo realmente feito, inclusive, podia ter trazido aqui, né, para você, eu vou ficar devendo, levo ali num próximo encontro nosso, mas no nosso potinho, né, no rótulo que vai no medicamento, ele está lá, feito para Lucas, né? Então, ele vai individualizado mesmo. Então, lote 1 para 1. É 1 para 1. O nosso, inclusive, a farmácia de manipulação, hoje, né, é pouco conhecido isso, mas, óbvio, né, ela tem muitas empresas e tem que esse nível, embora ele seja regulado, ele varia até em qual região a farmácia está, etc. Mas, em algum nível, existe uma verdade que a gente tem um rastreio de ponta a ponta de tudo. Então, a gente tem o lote do fabricante na China, o lote do fornecedor no Brasil, a gente tem o nosso laudo interno, a gente tem a ficha de produção que passou por todas as etapas de checar, a gente tem a dispensação para o paciente, e a gente faz o acompanhamento do tratamento com o paciente. Então, é como se a gente fosse um modelo de indústria que acompanha o tratamento do paciente. É como se a gente fosse um direct to consumer, né? um D2C da indústria farmacêutica. Né? Só que em vez da gente ter uma linha de produtos que ficam em prateleira, o que a gente faz é atender o paciente com base na prescrição. O registro de produto nosso é a receita do prescritor para o paciente. Que legal. E aí, cara, assim, tipo, entrando, eu imagino, né? Por ter esse nível de personalização super alto, 1 para 1, né? Eu imagino, e aí, assim, a história de vocês está muito, desde o começo, ligada com o uso de muita tecnologia, né? Muita tecnologia digital, sistema e tal. E eu acho que até então, as farmácias de manipulação que se conhecia era, tipo, você ia lá no balcão, com a receita, eu falava para a turma lá, olha, tô com isso aqui, aí manda... Ah, não, então preciso de mais 5 dias para manipular, e quando ficar pronto eu te ligo, você volta aqui, pega... Era mais ou menos assim que funcionava, não era? Isso. Que eu lembro, enfim, de quando meus pais e tal, a gente tinha que manipular coisa lá em casa, normalmente era assim que... E agora mudou, e eu sei que o DNA de vocês é muito digital desde o comecinho. Conta pra turma como é que o digital, né, as tecnologias, seja para sistemas de suporte à operação, seja para aquisição de clientes, como é que o digital ele tem uma influência no dia a dia da operação, desde o D0, e como isso é importante para a sustentação do negócio hoje? Sim, eu acho que vou começar fazendo um comparativo com o digital, por exemplo, no controle de temperatura ali de um armazém ou de um estoque de matéria-prima, né? Hoje, a digitalização, o que ela faz é, além de dar maior segurança, né, para esse processo, é você otimizar um trabalho manual. Então, do nosso lado, quando a gente... Né, você não precisa mais da pessoa fazendo aquele registro de hora em hora, e agora um registro que era de hora em hora pode virar, né, até de minuto em minuto, segundo em segundo, você consegue o nível que você quiser de profundidade do dado e você não depende mais de uma interação humana. Né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, a gente começou tentando digitalizar, né, humildemente ali, assim, tentando criar algo melhor
na experiência do cliente, dele não ter que sair de casa, dele poder comprar online, aproximando aquilo do que a gente já conhecia do varejo normal, né? Entregar um maior nível de conveniência. Conveniência, exatamente. Então, eu quero salvar meu cartão, quero ter um pagamento facilitado, não quero ficar passando... Na época tinha passar foto do cartão de crédito no WhatsApp, né? Para o pagamento. Então, a gente queria deixar mais seguro, queria deixar mais prático. Por ali que a gente começou. Hoje, a gente já está num outro nível, que vai mais próximo disso que eu estava comentando agora, que é como que a gente aumenta a segurança, né? E garante que os processos estão acontecendo fisicamente, sem depender somente de uma interação humana. Então, a gente tem a pesagem monitorada, que é toda digitalizada. Então, a gente tem controle de tudo que está acontecendo na operação. A gente tem a integração disso no modelo de CRM, que a gente consegue acompanhar as etapas do processo. E a gente foi digitalizando mais o que era esse mundo físico de dentro do laboratório de manipulação. O reflexo disso é que essa digitalização ela diminui o custo operacional, né, e melhora a nossa eficiência. Isso é sensível, Tiagão? Ou seja, vocês conseguem, de alguma forma, mensurar, por exemplo, agora o fato da gente ter a operação digitalizada, com os dados na mão, controlada, a gente consegue garantir que, se a gente não tivesse isso, a gente teria um custo X% maior. Isso é mensurável? É mensurável. Isso, inclusive, faz parte do modelo de negócio, no próprio orçamento, nas nossas projeções, que é o ganho de eficiência operacional. Seja no time de... Né, a gente tem uma operação que depende de um orçamento para o cliente. Né? O cliente, o paciente sai com a receita, ele encaminha essa receita e não tem o carrinho pronto. Né? A gente não tem esse produto de prateleira. Embora muitos deles sejam a mesma fórmula que eu vou fazer para vários pacientes, como eu falei, ela é feita para cada um, então ela está atrelada à receita. Então, a gente digitalizou esse processo, por exemplo, que hoje é um calcanhar de Aquiles para a parte de aquisição. Né? Então, se você como paciente encaminha a receita, a farmácia que te responde primeiro, que dá tem essa agilidade, então a gente colocou tecnologia para ter um OCR e ter basicamente um sistema inteligente que, ao ler a receita e transcrever aqueles dados, já monta o orçamento. Hoje a gente tem mais ou menos 10% dos orçamentos do dia que chegam em 3 segundos para o paciente. Então, assim que ele anexa a receita, eu já mando... Caramba! Um processo super legal. E agora a gente vem no processo de escalar esse orçamento em 3 segundos. Você tem um robozinho que lê a receita. Isso. Já automaticamente faz um match com o teu modelo de pricing ali e tal. Exato. Já encaminha um orçamento para o cliente. Monta o carrinho para o paciente. E aí o que a gente faz é que a parte que a gente tem o maior... tudo isso depois vai passar por uma checagem farmacêutica antes de ir para a produção. Então a gente está falando só de uma etapa de preço. Então, um eventual erro aqui é um erro de preço, que a gente aprende com ele e ajusta amanhã. Então, a gente tem um modelo contínuo de aprendizado que legal, meu. Que basicamente vai se retroalimentando, né, com pequenos ajustes de margem de preço. A gente não está falando nunca nada vai passar ali para entrar na produção sem uma conferência farmacêutica. Sim. Mas na parte de pricing, para o cliente, puxa, o que era mais vantajoso e mais barato? A gente entregar a experiência rápida e resolver o problema do cliente, trazer ele para dentro de casa, né? Ou a gente ficar ali sendo ultra conservador e, né, nesse price. Então, a gente seguiu com isso. E a gente tem 10% da base, o restante da base, mais ou menos uns 70%, a gente consegue ler e a gente manda para validação de um operador, que em vez de ter que construir tudo, ele só valida e isso diminui o nosso tempo de atendimento também. Hoje, isso é uma receita com 20 fórmulas, uma pessoa pega, leva às vezes 30 minutos. No nosso caso, ela vem pronta, a pessoa leva 5 minutos, 2 minutos para validar aquilo e mandar para o paciente. Então, o grande negócio nosso ali, que sempre estava nessa ponta de conexão com o cliente, foi isso. Isso é um salto que a gente trouxe. E aí, por outro lado, a gente foi agora, resolvido o primeiro problema, a gente foi descendo alguns outros níveis. Então, a gente entra hoje na parte interna mesmo, essa cheque, né, na conferência, na pesagem, na encapsulação. A gente tenta digitalizar cada vez mais esse processo para fazer as validações digitais dos processos humanos e também tentar fisicamente criar ali as barreiras e etapas, né, para que a gente garanta a qualidade e a segurança do negócio. Então, dados
só concluindo, a gente gera em todas as etapas do processo desde sempre, né? Assim, é que a gente não participava tanto de todas as etapas. Conforme a gente vai entrando nessas etapas, a gente vai retroalimentando todo esse modelo e, puxa, isso tem um efeito muito importante para a gente mesmo. Que legal, cara. Eu fiquei, eu acabei visitando nessa jornada da Nexto, tipo, algumas empresas de manipulação que tinham a demanda de monitoramento online dos insumos, material, estoque e tal. E eu não vi até agora nenhuma com esse nível de automação que você está me falando aqui. É tudo ainda no papel, nosso, isso, né? É muito no papel, é muito no balcão, não tem essa checagem, tipo, robotizada da prescrição, sabe? Com validação prévia de preço. Eu imagino que isso confere muita eficiência, né? Para a turma. A gente faz também... E segurança, né? Também, muita segurança. O nosso processo hoje, fico super orgulhoso de ver ali que realmente conectar o time de tecnologia, engenharia, com as farmacêuticas, os farmacêuticos, o time de operação é uma colisão assim fabulosa, porque a gente vê coisas ali sendo resolvidas de um jeito que nunca antes foi pensado. Então, pôr os engenheiros ali que estavam pensando no software, etc., para entender esse processo é ouro para eles, né? A gente tem um projeto super legal, porque é algo realmente muito complexo, muito individualizado, difícil de replicar em escala, mas que ao mesmo tempo a gente vem dando alguns passos interessantes. E só indo para o lado da matéria-prima, né? A gente também tem um estoque de matéria-prima lá nessa operação nossa. Então, tem também um lado da gente fazer a gestão do nosso estoque de matéria-prima, né? Então, a gente tem mais ou menos uns 1.600 ativos em portfólio, né? 1.600 ativos em linha que a gente tem que manter estoque. Chega lá uma receita, a gente tem que ter 30 componentes para fazer uma São os SKUs que você tem que manter para poder produzir e manipular. Isso. Então, eu tenho um estoque de matéria-prima que nem sempre eu tenho tudo que chega, porque a gente todo dia chega paciente de diversas especialidades, de tudo quanto é tipo de profissional de saúde, e com vários objetivos diferentes, né? Emagrecimento, cosmético, beleza, etc. Ou então, crônico. E esse sistema nosso também ajuda a gente a fazer essa projeção de o que a gente deveria pôr em linha e tirar de linha. E nos ajuda também a fazer a gestão do próprio estoque depois. Que legal, cara. Muito legal. E, cara, indo um pouquinho aí para uma visão mais estratégica aqui, pensando no que você já está olhando para os próximos anos que vocês estão discutindo lá na RD. Depois que vocês fizeram parte do grupo, o que vocês estão imaginando que para os próximos anos? Quais são as grandes tendências, tanto do varejo farmacêutico, quanto também da parte de manipulação para os próximos anos? O que vocês estão mirando a atingir para daqui 2, 3 anos? Assim, além, já tem um monte de automação, está digitalizado em um monte. O que mais vocês estão buscando? Onde mais vocês querem chegar? Sim, primeiro começando pela RD Manipulação, né, pela nossa operação de manipulação, o nosso grande objetivo é conseguir escalar essa operação com o controle, um grande controle da parte de produção, para dar segurança e garantir o nível de qualidade para a gente atender a nível Brasil, né? Então, acho que para nós o grande desafio é esse, conseguir replicar esse modelo, seja com essa operação própria, seja no modelo híbrido, onde a gente tem um autocontrole desse processo para garantir segurança e qualidade e atender em todo lugar ali para levar essa categoria para todo mundo, né, atrelado às farmácias e até no digital de Raia Drogasil. Como que isso se conecta, talvez ali com a gente participando para trazer algo para dentro de uma empresa de varejo que antes não tinha, né? Então, acho que aí o lado mais estratégico é que a gente consegue criar vínculos e se conectar com as mesmas pessoas, né? Então, dificilmente eu vou ter... eu vou atingir ali, vou trazer um cliente para mim que não é cliente já de Raia Drogasil hoje, certo? Né? Então, muito... a gente vai conseguir agregar para uma pessoa que já compra com Raia Drogasil um outro serviço e criar um vínculo com ele que a gente não tinha antes. Então, eu tenho uma frase interessante que
o Daniel Campos, que é o diretor de marketing lá da RD, fala que é o paciente não precisar mais atravessar a rua. Então, acho que a visão é que cada vez mais esse ponto que antes era visto como um ponto de varejo, vira um ponto onde a gente possa ter um atendimento integral ali para a pessoa em tudo que ela precisa. E a manipulação é um pedacinho disso. Legal. Assim como existem as outras iniciativas lá dentro e devagarinho o que a gente quer é que ele veja, né, não mais aquilo como uma marca ou um espaço que ele ia para comprar uma caixinha, etc. Né? Ele vai lá porque ele tem um atendimento, um calor humano do atendimento, mas ele sai no aplicativo e tem toda a jornada dele depois lá. Então, essa conexão do físico com o digital, buscando fazer o paciente não mais atravessar a rua para procurar, né, e ter tudo Que legal. Ali. E é uma coisa que a gente tem observado. Eu mesmo já tomei vacina numa unidade da RD. No Espaço Sua Saúde de raio drogasmo. Que até pouco tempo atrás, né, as drogarias não tinham mais vacina. E existe muito essa discussão sobre o varejo farmacêutico, ele também se tornar um ponto de cuidado, né? A questão de point of care, tá? Que vai agregar múltiplos serviços. E a ideia de vocês, então, é que a manipulação ela faça parte desse portfólio de serviços e produtos que o cliente RD vai poder ter acesso. É uma conversa adicional que você pode passar a ter dentro da farmácia e que a farmácia vai poder te orientar e te entregar te encaminhar para a melhor solução, sendo que antes ela não fazia, né? E assim como você falou, né? No passado, quase que resgatar a farmácia do passado. Então, o que eu estou falando aqui é algo... Que a gente foi e voltou, né? Isso, que tinha, depois aí Exato. A legislação foi lá e deu uma escopada no que era o varejo e agora está abrindo de novo, né? E acho que até além da legislação, acho que a legislação tem uma participação, mas talvez não seja a principal. Acho que é mais o modelo de negócio foi se encaminhando, né, para que as redes ganhassem capilaridade, tinham que escolher como escalar aqueles serviços, né? E a operação de varejo de venda de medicamento é o principal, é o core, né? E aí, naturalmente, agora, essa operação volta a resgatar ali um pouco o que ela tinha do passado. Eu lembro muito da farmácia lá de Itajobi, né? De passar todo dia na frente da farmácia e o seu Dinda me dá um cascudo na cabeça. Fala, pô, menino, vai estudar, vai para... Assim, realmente ele era uma figura que... eu lembro várias vezes, domingo, minha mãe correndo comigo para ir bater na porta da casa do farmacêutico, o plantonista, para tomar uma injeção, para ele me dar um remédio. Puxa, assim, era quase que um atendimento mesmo de saúde ali, o primeiro atendimento, né? É como se fosse, sei lá, um modelo simplificado, se é que dá para dizer isso, do modelo do médico de família, sei lá, uma coisa do tipo, né? É uma referência de saúde. Você ia buscar ele quando você tinha um problema, primeiro. A minha família, Tiagão, é de uma cidade chamada Montemor, que não é muito maior que Itajobi. Embora esteja talvez mais próxima de São Paulo. Mas na época tinha 20 e poucos mil habitantes também. E uma tia minha, tia Maria, era dona de uma farmácia lá, inclusive. Que legal. E tinha algumas farmácias na cidade. E a cidade era tão pequena que o regime de plantão... Porque sempre tinha que ter uma farmácia aberta na cidade 24/7, né? Quer dizer, não era 24/7. Era um rodízio de plantões. Isso, Não é? É isso aí. Então... E aí ficava... nas farmácias que estavam fechadas, sábado, domingo, sei lá, à noite... Eles colavam uma sulfite na porta. É isso. E falavam assim, olha, a farmácia que está de plantão é da Dona Maria, do fulano. Às vezes colocava até o nome da pessoa, né? Do concorrente, porque não tinha problema. Porque ali era, sei lá, tinha 3, 4 na cidade. É isso. E a da minha tia ficava de vez em quando e tal. E aí eu lembro que ela era muito consultada, assim, mas eu tô com... meu filho tá com esse sintoma e tal. E na cidade tinha um postinho de saúde, que não tem máquina de toma, não tem raio-x, não tem nada. É um pronto atendimento, se é que dá para chamar de pronto atendimento aquilo. Normalmente, no 80%, 90% dos casos, eles eram encaminhados para Campinas porque não tinha como tratar ali. Sim. Então, o farmacêutico tinha essa figura, né? Exatamente. E é um pouco do que acho que acontece hoje. O movimento é esse de se aproximar mais desse calor humano, desse atendimento ali, usando essa capilaridade. Então, é quase que um modelo... Né? Pensa, é um modelo de ultraconveniência que antes estava sendo utilizado só para varejo e que hoje passa cada vez mais. E não estou falando algo exclusivo do que eu vivo aqui. Isso é uma tendência
que está acontecendo em todo lugar, né? Inclusive nos Estados Unidos, né? A gente tem CVS, todos os outros players, tem Boots também, né? Inglaterra e tudo mais. Que esse é o modelo que está voltando, né? Que é o modelo de aproximar o paciente da farmácia com a visão da farmácia, de ter um cuidado mais próximo do papel do farmacêutico. E eu que trabalho hoje, agora que a gente tem essa operação de produção, a gente tem, não lembro agora, mas próximo de 10 ou mais farmacêuticos no nosso time. Além, assim, a gente é exigido ter né? Mas a gente, em várias etapas do nosso processo, sempre tem farmacêuticos, tem vários farmacêuticos. Validando produção, processo. É isso, ontem mesmo entraram 2 e é muito legal. Você vê assim, são realmente pessoas super preocupadas, engajadas com o paciente. Então, essas perguntas que você falou que a sua tia Maria, né? Tia Maria. Recebia, eu vejo diariamente isso acontecer, né? Nossos clientes, eles criam também um vínculo ali com a gente e eles buscam a gente como uma fonte de informação. A gente sabe o nosso papel é orientar, encaminhar, mas assim o farmacêutico está sempre muito engajado e muito disposto, né? Está disponível para ajudar e encaminhar esse paciente. Eu acho também que algo que num futuro próximo vai mudar um pouco a realidade de saúde no Brasil. Espero que isso realmente aconteça, né? Porque seria um impacto muito legal você ter esses médicos, como você disse, de família, né? O modelo do farmacêutico de família, em 3.000 e poucos pontos disponíveis perto ali de 1 quilômetro da sua casa, pensando isso em RD Saúde, mas quando você coloca isso em todo o varejo farmacêutico, né? Todas as outras farmácias, imagina essa rede do conhecimento já disponível para atender ali esse paciente no dia a dia, né? E acho que vai ter um papel importantíssimo para desafogar o sistema de saúde. Sem dúvida. E aí eu queria te fazer uma pergunta, o que vocês estão discutindo lá? Porque assim, a gente está falando muito, o digital traz muita conveniência, velocidade, né? Mas você tocou num ponto sobre você usou um termo, foi calor humano, né? E eu acho que o digital, ele está cada vez mais roubando um pouco esse papel do calor humano. E é meio que paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele dá eficiência, traz conveniência e tal, velocidade, ele às vezes distancia um pouco as pessoas, porque a gente passa a fazer tudo pela tela do celular, né? Sim. E assim, e ao mesmo tempo essa, entre aspas, volta de um acolhimento, além do atendimento de saúde, um acolhimento que às vezes ele é emocional também, né, para o paciente dentro do ponto de venda. Você tocou que é uma coisa que vocês estão olhando, vocês enxergam que é importante. É isso mesmo? Entendi certo? Entendeu? Não, a gente... Foi um choque para a gente também, porque, né, naturalmente a gente vinha de um modelo onde a gente pensava asset light, que a gente não quer ter operação física, não quer ter... Todo mundo trabalhava remoto, a gente só pensava em tecnologia, tudo a gente pensava em resolver com tecnologia. E a partir de 2020, quando a gente se aproximou de Raia Drogasil RD, a gente aprendeu ali um outro jeito de olhar para isso, de que o digital tem um papel importantíssimo de dar conveniência, facilitar, aumentar o ponto de contato com o paciente, mas esse calor humano, que é o que faz a pessoa hoje, quando ela vê 3 farmácias na rua, entrar em uma dessas 3, ela vai lá porque ela conhece a pessoa que está atendendo ela. Ela tem que ter Faz diferença. Faz muita diferença. E aí, quando a gente está assim, você se aproxima do seu médico porque você confia nele. Então, pode até ter um outro mais... com maiores qualificações, mas esse cara conhece a tua vida, ele entende, ele está olhando de uma forma um pouco mais integral. Então, eu acho que o papel aí das empresas de saúde, né, obviamente a tecnologia vem para diminuir a fricção para o cliente, para facilitar para ele, vem para reduzir o custo operacional interno, vem para dar agilidade nos processos, mas ela não substitui até pegando um exemplo, né, o idoso que gosta da rotina dele de conversar dentro da farmácia para levar o seu medicamento para casa. Faz parte cultural. Assim, é um momento importante da vida dele. Entrar lá e falar com o Lucas e voltar para casa. Né? Ele não quer só receber em casa, ele quer que o Lucas saiba que ele está lá, né? Quer saber, perguntar como está a vida do Lucas. Né? Eu acho que a gente, na farmácia de manipulação, né, embora a gente tenha esse modelo que é digital, a gente busca
aprendendo isso com o RD, trazer para a gente como que a gente leva também esse calor humano, como que a gente faz, porque é um super diferencial de retenção, de depois dessa pessoa se sentir confiante de que a gente está cuidando dela, né? E é importantíssimo isso no mercado de saúde. Acho que vai ser insubstituível, né? Você pode, pegando um hospital, a pessoa quer que com tecnologia, pô, eu chego na hora de ser atendido, eu posso agilizar o tempo que ela espera na recepção. Mas dificilmente ela vai se sentir tão bem de chegar na frente de uma tela, ela vai até lá ou fica em casa, né? Ou ela sentar e contar. Se ela tiver num momento onde emocionalmente para ela aquilo é importante, eu acho difícil a gente conseguir substituir. Óbvio, você não precisa sempre ter isso, né? Mas em algum nível ela pode falar online com o Lucas. Mas o Lucas é importante para ela. Né? Aquele papel daquela pessoa que está lá ouvindo ela é importante. Então, acho que isso é super... assim, um ponto de atenção, né? Porque vai limitar um pouco a escala, mas ao mesmo tempo isso também vai ser um diferencial para aproximar as pessoas e mantê-las com as marcas, né? Muito legal, porque a gente acabou de cobrir um ponto aqui que você acabou trazendo naturalmente, que era um ponto que estava aqui. Cara, eu queria já encaminhando para a perguntinha final, mas já te agradecendo pelo tempo com a gente e por tanto ensinamento. Cara, eu fiz muita anotação aqui. E era um mercado que, assim, um tipo de operação que eu mesmo não tinha tanto detalhe, não conhecia tanto. E tenho certeza que também é muito distante de muita gente, né? Ah, sem dúvida. E tem muito... tem um estigma, né? Tem uma imagem que eu acho que é longe da realidade. A gente, como toda notícia, tudo, né? A gente sempre se apega nos extremos, mas eu acho que é um mercado que eu acredito demais e que vai ser importantíssimo e que cada vez mais vai participar na vida das pessoas para elas diminuírem os pontos de contato críticos, né, com o sistema de saúde, mas para elas buscarem realmente ter uma qualidade de vida e se cuidar um pouco mais, né? Até porque as pessoas estão envelhecendo e naturalmente todo mundo quer continuar tendo qualidade de vida, né? Mudou o cenário. Eu quero com 60 anos, eu não, mas o Fernando, nosso homem, quer correr maratona com 60, 70 anos. Né? Então, acho que essa cabeça de se cuidar, a farmácia de manipulação nesse papel da saúde mais personalizada, do bem-estar, da longevidade, vai ajudar bastante a desafogar o sistema de saúde no futuro. Eu queria pegar uma perguntinha antes da gente ir para a final, que é a seguinte... como que está o olhar para de vocês para o crescimento? Acho que, principalmente se a gente olhar aqui onde vocês estão operando hoje, Grande São Paulo e tal, arredores, a gente tem notado um crescente movimento né, de preocupação com a qualidade de vida. Cada vez mais as pessoas estão se exercitando, estão olhando mais para isso, estão acessando mais o sistema de saúde para melhorar diagnóstico. Suplementação passou a fazer parte da vida de muitas pessoas. Onde que vocês estão enxergando que são as principais avenidas de crescimento? Eu entendo que existe já uma clareza de vocês que um dos crescimentos é poder escalar a operação geograficamente, mas pensando do ponto de vista de crescimento desse mercado. Vocês estão otimistas? Vocês estão vendo realmente que está aumentando a demanda por essas principais avenidas que vocês já estão vendo? Então, tipo, o pessoal que está buscando mais qualidade de vida, ou mais tratamento estético, ou mesmo a questão dos crônicos. A gente sabe que também tem evoluído bastante o número de pessoas que estão entendendo, estão com diagnóstico de alguma doença crônica que precisa de tratamento recorrente e tal. Onde vocês estão enxergando as principais avenidas de crescimento hoje de vocês? Tem uma pesquisa, se não me engano, de uns 2 anos atrás, da McKinsey, sobre o mercado wellness no aspecto global, né? E a manipulação, ela de certa forma ela é adjacente ali, mas de certa forma ela também está contida nesse contexto ali desse estudo, né? E mostra claramente que isso, né, vai continuar crescendo e deve crescer de forma mais acelerada. No Brasil, a gente sente isso quando a gente olha o mercado de farmácia de manipulação crescendo quase que numa constante nos últimos 6, 7 anos, 10% próximo, ou 10% ou próximo de 2 dígitos, né, todo ano. Então, acho que a gente tem como brasileiro também essa cultura, né, de diferente, talvez, tem o cuidado para o verão, a gente tem essa cabeça, né, cada vez mais o esporte fazendo parte
do dia a dia das pessoas, essa questão da performance. Então, quebrando isso em 3 principais personas, vamos pensar assim, dentro desse universo todo de crescimento, a gente tem a performance, a gente tem a prevenção e a gente tem a complementariedade. A gente tem também um quarto que é a naturalidade, né? Que é assim, está mais relacionado a um tratamento mais medicina chinesa, com fitoterápicos, até homeopatia. Eu vou tirar esse um pouquinho, que eu acho que esse aqui ele tem uma característica um pouco mais específica, mas esses primeiros 3 é onde a gente acredita bastante, né? As pessoas buscando performance, e eu estou falando desde performance, reduzir risco... calma, né? Desculpa. Eu quero, assim, melhorar a minha performance mental. Mas pensando também, aí tem um paralelo disso, que a mesma pessoa que busca o tratamento por performance, que está estudando, etc., depois pode buscar isso por prevenção. Ela pode mover, né, de caixinha. Que ela quer agora fazer isso para reduzir o risco dela futuro de ter algum problema de saúde mental, né? Então, seja ansiedade, seja algum risco, enfim, de alguma doença que ela já descobriu ali, se ela fez um exame genômico, né, o DNA, e descobriu que ela tem alguma propensão, ela está fazendo um tratamento de prevenção antes mesmo daquilo virar algo futuro. Então, as pessoas migram entre esses 2 pontos. Então, hoje eu estou fazendo uma suplementação porque eu quero correr melhor, quero diminuir meu pace, quero jogar melhor tênis, quero, sei lá, fazer alguma atividade física, né? Com maior... buscar melhorar o meu resultado, índice de hoje. Amanhã eu já estou fazendo isso, por exemplo, porque eu quero manter massa magra, eu quero ter menor risco de queda, eu quero diminuir o risco de me machucar, eu quero manter o meu índice de massa corporal, porque eu sei que isso aumenta a minha longevidade. E aí, por fim, você tem o de complementariedade, que é uma pessoa que pode até ter passado por isso, mas desenvolveu algum quadro ali que vai precisar passar por um tratamento. Então, você pode ter, sei lá, sarcopenia. A pessoa, ela trata hoje para manter massa, mas porque ela realmente precisa. E ela complementa, por exemplo, com cálcio, os outros minerais e vitamina D, exemplo. Então, só colocando aqui alguns exemplos, mas acho que as avenidas são prevenção, performance, prevenção e complementariedade. Muito legal. E, Tiagão, para a gente ir para a pergunta final, eu normalmente faço a pergunta para todos os convidados aqui, que ela tem 2 pedaços. Uma para você contar para a galera aqui o que está te animando no setor de saúde e no teu dia a dia de trabalho hoje, e o que está te desanimando. Não precisa ser necessariamente a ordem otimista e pessimista, mas assim, conta um pouquinho o que anima o Thiago e o que desanima o Thiago hoje no dia a dia de trabalho, e colocando o ecossistema de saúde em perspectiva na resposta. Tá. Puxa, vamos tentar começar pelo que desanima, porque eu acho, é bem difícil. Eu acho que todas as coisas tendem a animar, assim, né? Eu acho que as que desanimam são temporárias, né? Elas estão mais em contexto do momento. Eu acho que com o tempo essas coisas vão ser resolvidas, mas o que desanima talvez ainda existir esse descasamento entre a realidade do que é um novo negócio e um negócio já existente, né? Então, a dificuldade que ainda existe entre uma integração... eu vivo uma realidade um pouco diferente, porque dentro lá de RD Saúde isso está muito bem maduro, né? A empresa está muito pronta para receber, mas vendo no mercado, acho que as grandes corporações ainda têm um pouquinho aí a se desenvolver para conseguir conectar novos negócios e manter até a alta liderança alinhada, né? De o que vai acontecer com o novo negócio, quais são as dores que a gente tem que aprender a respiração e conviver com elas, e o efeito disso no futuro, o quão importante pode ser. Então, acho que esse descolamento um pouco, né, da realidade, talvez vem melhorando, acho que também é contextual, porque cada vez mais a gente tem empreendedores dentro das corporações, né? E naturalmente essas coisas vão se conectando ao longo do tempo. A gente vê lá o Coda, né? Também tem vários empreendedores cada vez mais dentro das corporações que vão mudar um pouco isso, vão facilitar essa conversa, né? Mas não tinha ali o elo de ligação entre a corporação e a startup, ficava muito em POC, coisa que começa e não acaba. Concordo contigo. Tipo, tá evoluindo, mas ainda é uma coisa que desanima e é um desafio, né?
tivesse que colocar alguma coisa para desanimar isso, mas eu acho também que é contextual coisa de momento, né? Cada vez isso está melhorando. O que me anima é que os empreendedores continuam firmes e fortes, mesmo com todos os problemas, certo? Então, eu me incluo nessa. Eu acho que em cada etapa que a gente está aí do processo, as dores vão mudando, né? Mas, assim, sempre tem um exercício diário, contínuo, de dormir, né, em posição fetal, falando, puxa, tá duro, e amanhã acordar e falar, cara, é hoje. Então, acho que a gente tem um mercado, uma cultura, na verdade, né, de empreendedores no Brasil cada vez mais madura com isso, né, super resiliente, que acredita no seu negócio. Talvez, voltando num ponto que desanima, é que às vezes a gente até deveria ser um pouco mais... talvez mais realistas em alguns casos, né? Porque o empreendedor é muito empolgado e assume muito risco aqui, mas eu acho que isso é super legal. Acho que a gente tem tudo para, com o fator que desanima ali melhorando, e a gente tendo esse empreendedor, a gente viver um próximo momento aí, né? Um novo ciclo dos próximos 10 anos aí, muito interessantes, com empreendedores de segunda viagem, com empreendedores dentro de corporação, com já muitas coisas testadas no passado e também tiradas da mesa, até por uma questão de não é o momento, ou não vai ser assim, e um novo ciclo, né? Então, muito bom, cara. Eu acho que eu concordo muito com essa questão de... o mercado vai ganhando maturidade, mas principalmente quando você passa pelo primeiro ciclo de bons empreendedores e de empresas que ficam maduras, como você passam por um ciclo de desinvestimento, liquidez e saída, e depois eventualmente podem empreender novamente... É um empreendedor muito mais preparado, que dá muito mais robustez para o ecossistema ganhar confiança e continuar investindo e tomando mais risco. Né? Talvez não seja nem só coisas de sucesso e coisas boas, né? Só de ter o segundo ciclo já é suficiente. Exato. O Rodrigo Bayer falou uma vez que assim, não precisa ser sucesso, precisa ser a segunda jornada, né? Porque você já aprendeu bastante coisa. Então, acho que a gente vive esse momento aí. E muito todo mundo tem todos os seus méritos aí. Viver a primeira jornada, a segunda, a terceira, cara, é dificílimo, a gente sabe. Né? Então, com certeza. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter estado conosco, por ter compartilhado tanta informação aí que está na tua cabeça. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a provocar um pouco das discussões e certamente vai abrir a cabeça de um monte de gente para um mercado que pouca gente conhece, que é o mercado de manipulação, né? Como é que vocês revolucionaram aí a parte de usar bastante tecnologia para dar celeridade, eficiência, para se aproximar do cliente, que sempre foi uma coisa que estava no DNA de vocês desde o comecinho. Então, obrigado, parabéns pela trajetória. E, gente, assistam aí e comentem aí o conteúdo. Ficam os nossos contatos aqui para caso vocês queiram avançar nas discussões e tirar dúvida. A gente também está à disposição aqui. Tenho certeza que o Thiago também vai interagir com vocês. Obrigado, Thiagão, mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado, um prazer. Valeu. Valeu.